Boa noite, igreja. Eu convido a você que me acompanhe mais uma vez em um momento de oração. E eu inicio mais uma vez pedindo, como sempre faço, que esse Senhor, digno de toda honra e glória, possa fazer com que aquele que foi manifestado em carne, justificado em espírito, aquele que foi contemplado por anjos, pregado entre os gentios, acreditado no mundo inteiro, e recebido na glória, o seu Filho Jesus possa se fazer presente aqui essa noite. E eu creio que ele já se faz aqui presente, amém? Que ele possa abrir os nossos ouvidos espirituais para que nós possamos receber uma mensagem não da minha boca, mas da boca do próprio Espírito Santo, que há de me usar, apesar de falho, de pecador. Ele há de fazer com que da minha boca saiam palavras eternas que atinjam vidas igualmente eternas, Pai. E que essas palavras, Senhor, e o meditar do meu coração, Pai, sejam bem aceitos por Ti. Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Queridos, nossa igreja celebra hoje, como todas as igrejas litúrgicas, o dia da transfiguração de Cristo. Por isso que o altar, e onde tem sacerdotes, hoje todos estão usando acessórios brancos. A transfiguração de Cristo, narrada lá nos evangelhos, mostra um episódio em que o próprio semblante do Cristo foi mudado. O seu rosto brilhava como o sol, suas roupas ficaram brancas como a neve. E celebrando esse dia, nós, de uma forma simplesmente didática, pedagógica, colocamos branco como cor litúrgica no altar e nas vestes dos sacerdotes. E a mensagem que hoje eu quero falar com vocês, inicialmente eu estava raciocinando em uma ilustração que eu pudesse usar, até encontrei alguma, mas depois eu me lembrei de uma outra que é mais aplicada à nossa realidade. Certamente muitos de vocês vão se identificar porque já fizeram isso na vida, sobretudo os homens, e Gustavo eu tenho certeza que já fez isso. Que é o seguinte, quem gosta muito de videogame e que tem irmão ou primo mais novo, sempre fez isso, de dar um controle desligado para o menorzinho jogar. Seja um primo, um vizinho, aquele que ficava enchendo sua paciência, querendo brincar, a gente dava um controle desligado para ele. E estava lá jogando futebol, daqui a pouco o resultado era 5-0, e ele saía todo feliz, contando para todo mundo. Mãe, eu ganhei o campeonato, eu zerei a fase, eu fui o campeão. Olha, esse garoto, ele não sabe, ele não tinha noção de que ele não estava no controle. Não é? Ele estava sendo, na verdade, controlado. A historinha que eu tinha para ilustrar isso era mais ou menos isso, sobre um menino que estava tocando piano. E ele tocava muito ruim, muito feio. Era só um plim-plim, um plim-plim, e ninguém mais aguentava aquilo. Até que o pai dele, que era um maestro muito conceituado, começou a acompanhá-lo, a fazer por trás do som dele uma melodia muito bonita, que fez com que todo mundo parasse para ouvir e aplaudisse. E no final aquele menino disse, pai, arrebentamos, né? Esse menino, assim como essas crianças do videogame, eles não sabem que eles não estavam no controle. E muitas vezes nós agimos assim, meus amigos. Muitas vezes muitas vezes você, não percebemos que existe um Deus nos carregando, um Deus que nos fortalece, que nos livra diariamente de acidentes, que abre portas, que realiza milagres, e às vezes nós saímos batendo no peito, estufado como um pombo, como se nós por acaso tivéssemos algum merecimento diante de tudo que está acontecendo. E às vezes nós somos deparados com uma verdade que muitas vezes não é cômoda, mas é aquilo que nós aprendemos no Evangelho. E eu quero refletir sobre isso essa noite com vocês, que é o mérito das nossas conquistas não é nosso, é dele, é do Senhor. Há alguém que diz o seguinte, e eu gosto muito dessa constatação. Às vezes você pode olhar para mim e encontrar qualidades. E olha, eu lhe digo, essas qualidades que você vê em mim, todas são Deus operando na minha vida. Agora, os defeitos que você vê na minha vida, esses são meus mesmo. Esses pertencem a mim, não as qualidades. Nós vamos olhar ao longo da Bíblia alguns personagens improváveis que foram utilizados por esse Deus. Gente assim como eu, como você,
pecador, fraco, falho, gente esquecida, e que mesmo assim Deus os usou imensamente para coisas grandiosas. E através disso nós chegamos à seguinte constatação, e é essa a verdade que eu quero que a gente saia daqui lembrando disso. Quando Deus entra na história, aquilo que parece impossível vira um testemunho, e aquilo que é improvável vira um instrumento para a glória dele. Nós falamos de um Deus que tem tantos predicados, tantas características, aliás, muito disso é cantado em música. Eu vou falar algumas coisas e vocês vão lembrar disso. Por exemplo, a gente canta sobre um Deus, sobre um Jeová Jireh, que é o Deus que provê tudo aquilo que nós precisamos. Essa mesma música que fala disso nos apresenta um Jeová Rafá, que é o Deus que cura todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades. Temos o Deus, o Jeová Shalom, que é aquele que nos dá paz. Temos o Elohim, que é o Deus que tudo criou. E aí temos o El Shaddai, o Tsidkenu e tantos deuses. Mas eu quero falar com vocês hoje sobre um Deus do improvável. O Deus das coisas improváveis, que usa pessoas improváveis. E olha, alguns personagens bíblicos que vão reforçar isso que eu estou falando para vocês. Está cheio na Bíblia. Mas eu quero rapidamente lembrar vocês de personagens como o próprio Moisés, um dos pais da fé, um dos personagens mais citados na Bíblia, que ele mesmo se apresenta. Olha como Moisés fala dele mesmo, lá no capítulo 4 de Êxodo, pessoal. Moisés diz o seguinte, a partir do momento em que o Senhor o estava chamando para liderar um povo. Moisés diz assim, Senhor, logo eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que falaste a teu servo, porque eu sou pesado de boca, pesado de língua. Muitas pessoas interpretam que Moisés seria um gago, provavelmente, e que ele pensou, como é que eu vou liderar um povo? Como é que esse Senhor tão poderoso, com tanta gente, com tanto profeta disponível, escolheu um gago para liderar o povo, que iria libertar o povo escolhido da escravidão do Egito? Olha, ainda assim Deus escolheu Moisés. E é necessário saber que Deus escolheu Moisés não por seus méritos, não por suas qualidades. Deus escolheu Moisés apesar de todos os seus defeitos, de todas as suas limitações. Outro personagem que nós percebemos como foi usado por Deus, apesar de parecer improvável, é Gideão. Gideão liderou um exército que venceu uma batalha só com 300 homens, contra um exército muito maior, apenas com 300 homens. O Senhor disse a Gideão, isso está narrado no livro de Juízes, capítulo 6. Gideão, vá na força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Sou eu quem estou enviando você. E Gideão respondeu, meu Senhor, como é que eu vou livrar Israel? Olha, a minha família é a mais pobre aqui da cidade. Eu sou o menor da casa de meu pai. Se a gente tivesse fazendo uma comparação, qual que é o distrito de Caruaru mais longe da cidade? Rendeiras. Qual? Chique, Sítio Rafael, sei lá. Imagina uma pessoa que mora lá no Sítio Rafael, como ela já se sente em relação a quem mora na cidade. E lá nesse sítio, essa pessoa mora na última casa e é o menor da sua casa. Esse foi Gideão, usado pelo Senhor para vencer uma batalha. Essa batalha, assim, não foi vencida pela capacidade militar que Gideão não tinha. Foi vencido pela vontade do próprio Deus que o guiou. E Davi? Olha, Davi é um homem que a Bíblia apresenta como tendo um coração parecido com o do próprio Deus. E quando você vai ler como que Davi foi, o episódio em que ele foi escolhido para ser o rei, o profeta Samuel foi à sua casa porque Deus havia lhe dito que o futuro rei estava naquela casa. Era um dos filhos daquele homem, de Jessé. Então ele chegou à casa de Jessé e disse, me apresente seus filhos. E Jessé apresentou todos, menos Davi. Depois que ele apresentou vários filhos, o cara disse, o Samuel disse, né? Tem mais ou não? Ele falou, não tem, mas nem vale a pena apresentar. É pequenininho demais, está lá na lavoura. E era justamente esse que Deus havia escolhido para ser rei. Porque o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Isso está narrado lá no livro de Samuel.
E olha, tem tanta e tanta gente, tem Raabe, que era uma pecadora, era uma prostituta, mas que com fé agiu, protegeu os espias, foi salva, foi honrada, e olha, uma mulher tão improvável, uma prostituta, foi escolhida para fazer parte da linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Se a gente for no Novo Testamento, vamos encontrar Paulo, que era um grande perseguidor de cristãos e assim também, de uma maneira improvável, foi escolhido para ser certamente o maior evangelista, aquele que mais abriu igrejas e que mais apresentou o evangelho a pessoas ainda não convertidas. Ou o próprio Pedro também. Como errou Pedro, hein? Chegando a negar o próprio Jesus 3 vezes. Ele que vivia dizendo que se necessário fosse, morreria. Qualquer um de nós rejeitaria. Olha, você não é confiável, Pedro. É melhor não ter aproximação com você, porque você é um traidor. Mas Pedro, falho, pecador, foi escolhido por esse Jesus, por esse Deus, para ser um dos principais representantes do cristianismo após a morte de Jesus. E nesse meio dos improváveis nós chegamos ao texto que foi lido. Está lá no livro de Números, no capítulo 22, esse episódio da jumenta. O contexto era o seguinte, meus amigos. O povo de Israel havia fugido já do Egito e caminhava, marchava buscando a terra prometida. Como vocês sabem, foram 40 anos de peregrinação. E em alguns desses momentos o povo acampava, fazia morada em determinada região, porque ainda estava muito longe de chegar lá. Em determinado momento eles pararam num lugar chamado Campinas de Moabe. Isso já era bem perto lá da terra prometida. Só que esse lugar tinha um rei chamado Balaque. E esse rei, quando viu que o povo ocupou lá as suas terras, ficou com medo do que poderia acontecer com o seu povo e mandou chamar um profeta que se chamava Balaão. Olha, esse profeta, ele tinha uma boca verdadeiramente santa. Quando ele abençoava alguém, essa pessoa realmente recebia bênçãos do céu. Quando ele amaldiçoava, essa maldição era igualmente eficaz. E aí nós chegamos no episódio da jumenta. Não sei se a gente consegue ainda projetar os versículos, acredito que sim. Lá no versículo 21, a gente começa dizendo que Balaão se levantou pela manhã, preparou a sua jumenta e partiu, porque aquele rei o havia chamado. E o Senhor tinha dito, não vá não, eu não quero que você vá. Mas olha, a proposta que aquele rei tinha feito para Balaão era muito tentadora. E Balaão insistiu, pediu mais uma vez. E insistiu, pediu uma terceira vez, então o Senhor disse, tá bom, vá. E aí por isso que no versículo 22 se diz que acendeu-se a ira de Deus, porque Balaão foi, e o anjo do Senhor se pôs adversário no caminho dele. E Balaão ia em sua jumenta, 2 de seus servos iam com ele. Olha, Balaão estava caminhando lá para esse povo, para essa localidade, montado na sua jumenta, e um anjo do Senhor se colocou na frente de Balaão, tentando impedi-lo, porque não era a vontade do Senhor que ele fosse até lá. A jumenta desviou do caminho por 3 vezes. Olha só. Primeiro ela saiu do caminho para evitar aquele anjo. Depois ela se encostou no muro, machucando o pé de Balaão. E por fim ela se deitou no chão, derrubando o próprio Balaão. E Balaão queria muito ir para esse lugar, porque a recompensa que ele iria receber do rei era muito tentadora. Ele espancou essa jumenta por 3 vezes. E aí vem o improvável, está lá no versículo 28. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão, o que foi que eu te fiz? É como se ela estivesse dizendo, eu estou tentando te proteger aqui daquele anjo que está com uma espada querendo te matar e tu está me espancando, rapaz. O que foi que eu te fiz para que tu me espancasse? 3 vezes. E Balaão, qual era a primeira reação? Dizer, oxe, tem uma jumenta falando. Mas ele estava tão cego espiritualmente que ele conversou com a jumenta. Ele respondeu. Depois de conversar com essa jumenta, o Senhor abriu os seus olhos, por fim. E aí ele viu um anjo com uma espada na mão, pronto para matá-lo. E o anjo foi bem claro para ele. Balaão, eu só não te matei por conta da jumenta. Já era para você estar morto a essa altura.
Queridos, olha, três aspectos que eu quero abordar a partir dessa história, desse improvável uso de uma jumenta. O primeiro deles é a soberania de Deus. Porque, olha só, Deus impediu que Balaão fosse amaldiçoar Israel e ele transformou aquilo que era uma tentativa de mal em bem para o povo de Israel. Isso nos lembra que Deus está no controle de absolutamente tudo na nossa vida. Mesmo quando a gente acha que Ele está ausente, como eu já falei aqui em algumas outras pregações, é preciso que essa verdade cale no fundo da nossa alma. Deus está no controle de absolutamente tudo e quem concorda comigo diz um amém. Amém, gente, amém. Olha, Deus usa instrumentos improváveis. Deus usa uma jumenta para falar quando Ele quer. Deus usa um gago para liderar um povo. Deus usa uma prostituta para fazer parte da linhagem de Jesus. Deus usa um anão para vencer um gigante. Deus usa um pecador para ter um coração segundo o coração de Deus. E olha, isso nos ensina, isso nos mostra que Deus quer usar, irmãos, quer usar a mim, quer usar você, para que a palavra dele seja conhecida em toda a terra, em toda Caruaru, no teu bairro todo, em todo o teu emprego, na tua família toda, na tua escola, na tua faculdade. Você é um improvável, assim como eu sou um improvável, mas Deus quer te usar para que todos conheçam a palavra dele. Deus quer usar você para orar uns pelos outros na sua igreja. E nós temos falado muito disso ultimamente, porque há um costume na igreja, uma expectativa de que aqui na Recon quem vai orar por mim é Renata, é Silene, quem vai orar por mim é a irmã da intercessão. Por quê? Não porque eu não sei orar, porque eu sou tímido, porque eu sou... Não, Deus quer usar você com toda a sua timidez, com toda a sua gagueira, com toda a sua limitação, para que você ore por seus irmãos da igreja, pelos membros da sua família, por sua nação, por sua cidade, por sua saúde. Deus quer usar você, que é um improvável também, assim como eu sou, assim como Moisés era. Deus quer usar você para testemunhar sobre a transformação de vida que você tem vivido. Quem tem mudado de vida desde que conheceu Jesus verdadeiro? Quem tem sido mais parecido com Deus? Ele quer que você seja testemunha. A palavra do Senhor diz isso em todo o mundo. Qual é o seu mundo? Qual é o seu universo? Seja testemunha da transformação que você tem vivido. Não ache que você não é capaz. Porque todos esses personagens que nós falamos também acharam. E olha, quando a gente fala sobre isso de ser capaz, tem um adágio, né, uma frasezinha bem conhecida, que diz assim, que Deus não escolhe os capacitados. Ao contrário, Ele capacita os escolhidos. Então, olha, se você somos escolhidos, creia, Ele vai nos capacitar. Um outro tema que a gente vê aqui é a cegueira espiritual, que estava assolando esse camarada, esse Balaão. Ainda que seja um profeta, viu? Ainda que recebia muita revelação de Deus, Balaão não viu um anjo que estava prestes a matá-lo. E uma jumenta viu. Uma jumenta viu, gente. Olha, nós precisamos ter cuidado, porque às vezes nós estamos cegos espiritualmente também. Às vezes a gente ora pedindo uma resposta, pedindo um direcionamento da parte de Deus. Deus nos mostra, Deus fala conosco e nós não escutamos, porque nós estamos sofrendo do que Balaão sofreu, de uma cegueira espiritual. A lição que nós tiramos disso é que mesmo um animal irracional pode ser usado por Deus para alertar, para proteger, porque como nós estamos vendo aqui, esse Deus de tantas características é também o Deus do improvável. É um Deus que usa pessoas improváveis. Às vezes essa nossa teimosia, essa nossa cegueira espiritual, ela nos impede de ver o perigo. E Deus precisa intervir na nossa vida, às vezes usando uma jumenta. E nós não estamos com os olhos espirituais abertos. Porque, olha, ainda ontem eu comentava isso com o postulante André, como Deus fala
de formas inusitadas, às vezes em lugares inusitados. Porque muitas vezes a gente acha que Deus só vai falar conosco aqui na igreja ou no PG. Deus pode falar conosco, olha, no seu sonho, na sua casa, você deitado na sua cama, você no seu carro dirigindo para o seu trabalho, em diversas situações. Estejamos atentos para quando o Senhor falar conosco. Eu volto a falar que o mérito de nossas conquistas não é nosso, é do Senhor. Olha, sabe por que Deus não escolheu um camarada que tivesse uma oratória muito boa para liderar o Egito, o povo na fuga do Egito? Pensa em um camarada aí que fala muito bem, uma oratória boa. Se Deus escolhesse esse camarada, ele ia dizer, mas também é claro que ele me escolheu. Eu sou o que falo melhor aqui no meio de vocês. Ele não saberia reconhecer a soberania de Deus, que Deus está no controle. É provável que ele achasse que tinha sido escolhido por seus méritos, por ser atencioso, por falar bem. Quando você ou eu tentamos trazer para nós o mérito das nossas conquistas, nós corremos o risco de fazer algo que eu mesmo fiz recentemente e eu quero confessar diante da igreja. Porque eu mesmo cheguei a colocar o dedo na cara de Deus, sabe? E nós muitas vezes fazemos isso. Em algum momento eu esqueci de tudo isso que eu estou falando aqui. E como eu sempre digo, o ensinamento que eu tento trazer, ele é para mim em primeiro lugar. Eu não estou aqui numa posição de superioridade, eu sou irmão de vocês e eu enfrento situações, às vezes, que me fazem ter que fazer esse reconhecimento público, como eu já fiz ao nosso pastor e quero fazer diante da minha igreja. Eu, em determinado momento, achei que havia algum mérito em nossas ações. Recentemente, a nossa igreja sofreu muito e ainda muitos estamos sofrendo com a morte do nosso irmão Carlinhos. E em determinado momento, quando já se percebia que ele vinha enfrentando uma situação irreversível, eu meio que coloquei o dedo na cara de Deus. Eu quis exigir de Deus aquilo que eu queria para a vida de Carlinhos, que era a sua cura. Às vezes, quando eu ia rezar, conversar com Deus, eu dizia mais ou menos, Senhor, ouve o clamor do teu povo, Pai. Ouve as orações da tua igreja. Senhor, não faz sentido Carlinhos morrer nesse momento da vida dele com 24 anos, Pai. Senhor, o teu desejo, Pai, é que todo mundo conheça a tua glória, que todo mundo seja atingido por teu evangelho. Qual é a melhor estratégia, Senhor, se não a cura de Carlinhos, para que ele continue professando o teu evangelho, Pai? Proclamando os milagres, as maravilhas que tu tem feito na vida dele, Senhor. Tu tens que curar Carlinhos, Pai. E essa minha oração, colocando o dedo na cara de Deus, meio que me afastou de certa maneira. Eu praticamente parei de orar, porque eu via que essa cura não ia vir. Eu fiquei zangado com Deus. Eu não sei quantos aqui em algum momento se zangaram com Deus, acharam que Deus não ouvia as suas preces. E olha só que a vida do próprio Carlinhos me constrangeu. Me fez abrir os olhos dessa cegueira espiritual, porque, olha, na última vez que ele teve a oportunidade de pregar, lá no Redentor, na verdade, ele ainda pregou depois disso na missão de Belo Jardim. Mas na última vez que ele teve no Redentor, foi no dia 16 de março. Carlinhos disse o seguinte, eu já estou até me aproximando do final, tá? Carlinhos disse coisas que me atingiram, me fizeram refletir bastante. Ele disse, olha, todos nós vamos voltar ao pó da terra, de onde nós viemos. Só Ele vai permanecer. Só Jesus
Só Ele, porque é somente Ele que é eterno, que é supremo. Só Ele que é poderoso e que é soberano. É só Ele quem dita os rumos da minha vida. E é Ele que também quer ditar os rumos da sua vida. É esse Jesus. E olha como isso aqui tem muito a ver com tudo que eu estou falando. Que não dá para entender. Não dá para compreender o tamanho da sua sabedoria, não dá para entender a sua mente. E aí eu que falo aqui, eu também não entendo tanta coisa, e eu sei que você também tanta coisa não entende. Como é que uma jumenta falou? Como é que ele escolheu um perseguidor de cristãos para ser o maior evangelista da história? Como é que crianças nascem deficientes? Como é que pessoas passam fome? Tanta coisa que a gente não entende. Mas olha, não dá para entender. Mas como disse Carlinhos, dá para confiar. Dá para confiar que Ele é perfeito e que Ele é soberano. E que Ele não perdeu o controle de nada na nossa vida. E Ele completou dizendo, não é porque eu estou com câncer que Deus perdeu o controle da minha vida. E encerrou dizendo, glórias ao Senhor, porque Jesus continua sendo bom, poderoso e fiel. Mesmo que eu não entenda nada do que está acontecendo agora. Mesmo que você não entenda por que você está sofrendo. Mesmo que você não entenda tantas coisas que nós falamos aqui, Deus não perdeu o controle da minha e da sua vida. Carlinhos me constrangeu ao me lembrar que não é sobre mim. Não é sobre, olha, eu estou orando tanto, Senhor, atenda a minha prece. Senhor, olha, segunda eu estava no culto do concílio, terça eu estava no PG, quarta eu estou no culto, quinta eu estou no seminário. Senhor, eu estou servindo tanto na igreja, atenda as minhas orações. Não é sobre quanto tempo eu dedico, não é sobre quanto eu estou ofertando, não é sobre quantas pessoas eu ajudo, não é sobre o quanto eu oferto. Não é sobre mim, é sobre Ele. Olha, quando Deus entra na história, o impossível vira testemunho. E o improvável vira instrumento da glória dele. Como eu vinha dizendo, eu não entendo. Que história é essa de uma jumenta falar, de um gago liderar um povo, de existir deficientes, fome? Eu não entendo porque que Carlinhos nos deixou tão cedo, aos 24 anos de idade. Eu não entendo, mas eu confio. Eu confio nesse Deus que, como ele disse na sua pregação, é poderoso, soberano, é supremo e é eterno. E a sua vontade é perfeita e agradável e muito melhor do que a minha. Eu confio nesse Deus que usa pessoas improváveis, imperfeitas, limitadas, pecadoras. E eu encerro dizendo e orando, na verdade, para que todos nós, que somos assim, né? Improváveis, nós que somos limitados, nós nos deixemos usar pelo Senhor, como aquela prostituta, como aqueles gado, como aquela jumenta. Nós nos deixemos usar para que o Senhor seja glorificado em toda a terra. E um dia, quem sabe, quando nós estivermos no nosso leito de morte, e que demore muito em nome de Jesus, nós possamos dizer as mesmas palavras que Carlinhos disse. Foi muito intenso. É essa a minha oração para a vida de cada um de vocês. Louvemos ao Senhor. Enquanto louvamos, vocês podem trazer os seus pedidos ao altar. Desligar, né?